Bem, meus amigos, então, boa noite. Vamos começar devagarinho, né? Para a gente conseguir ver as aplicações, né? Então, eu organizei esse workshop, como eu falei para vocês. A ideia era apresentar o método ontem, né? E hoje a gente colocar a mão na massa para a gente, né, aprender a utilizar a ferramenta, né, discutir os resultados e por aí vai. Então, hoje eu não vou explicar o método novamente, o HP TOPSIS 2N, porque eu já o fiz ontem, expliquei passo a passo, né? Mas eu já disponibilizei lá no YouTube, eu vou colocar aqui, ó, no link, ó. Todas as nossas lives são gravadas, está aqui o link lá, está aí. Então, o nosso encontro de ontem, em que eu expliquei o método, passo a passo, já está disponível lá no canal do YouTube, tá? Então, hoje vamos focar aí nas aplicações. Eu vou fazer só um exemplo muito didático, né, assim, de caráter meramente ilustrativo, só para dar uma relembrada, né, só para fazer um overview, né? Então, deixa eu ver aqui, espera aí. Espera aí, não, nesse aqui não. Aqui, foi o que nós vimos ontem, né? Eu expliquei aqui o método, mostrei as equações, né? Então, nós terminamos aqui, né? Eu mostrei para vocês, essas são as equações do método AHP, né? Depois nós vimos as equações do método TOPSIS, né? Quem quiser aprender o método TOPSIS de maneira pormenorizada, tem lá no nosso canal do YouTube também, tem uma aula que eu dei só sobre o método TOPSIS. Aí eu explico passo a passo, construo todas as equações e por aí vai, né? E aí mostrei as fórmulas das normalizações, né? Então, foi isso que nós vimos ontem. Alguém que está aqui hoje não estava ontem? Ou todo mundo estava presente? Estava? Bem. Então, aí o nosso trabalho né? Como é que eu vou compilar esse monte de fórmulas, né? De uma maneira assim simples, rápida, né? E foi aí que surgiu a plataforma computacional que nós desenvolvemos lá no IME, o Tree Decision Methods, né? Então, vamos pegar um exemplo aí, só para a gente relembrar, depois eu vou chamando o pessoal e apresentando. Então, já que está quase na hora do jantar, né? Então, vamos pegar um exemplo, né? Vamos escolher um local, então, para a gente fazer um lanche, né? Então, aonde que a gente vai escolher? O Burger King, McDonald's, né? Então, quem já está com fome já fica com mais fome ainda, né? Bem, então, deixa eu ver aqui, peraí. Então, a gente precisa, primeiro, estruturar esse problema, né? Então, veja bem, eu tenho um problema em que eu já sei que eu tenho 4 alternativas, né? Então, primeiro a gente tem que pensar o seguinte, vamos lá, eu vou escolher um desses 4 para a gente fazer um lanche.
Ok. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar, né? O que é importante para mim, Marcos, quando eu vou fazer um lanche? Quando eu vou escolher um lugar, né? Então, eu vou começar pensando nos critérios, né? Quais são os critérios que, para mim, são importantes? Então, eu vou dizer os que, para mim, são importantes. Pode ser que para o Corriça seja outros critérios, né? O Arthur, outros critérios, e por aí vai, né? Então, tá bom, vou escolher um lugar para lanchar. Então, para mim, um critério importante é o preço. O preço do lanche tem que ser barato, né? O tempo de espera, quanto mais rápido, melhor, né? Então, aqui, o tempo de espera tem que ser rápido. A variedade de lanches, para mim, eu quero ter uma grande variedade para eu poder escolher, né? E, sei lá, e a qualidade no atendimento. Atendimento. Então, aqui eu tenho os valores quantitativos, né? Então, aqui é uma avaliação mais qualitativa, mas aí eu vou escolher né, vou usar uma escala Likert, por exemplo, de 5 pontos, que aí resolve o meu problema, né? Então, veja bem, formou-se uma matriz de decisão, né? Então, eu vou ter lá. Então, eu vou ter McDonald's, KFC, Bob's e Burger King, né? Então, aqui eu vou colocar os critérios, ó. Vou botar lá o preço, tempo de espera, variedade, e atendimento. Então, é claro que vocês podem colocar quantos critérios vocês quiserem, 5, 6, 7, 10 critérios, né? E aí eu vou preencher aqui com os valores. Bem, o preço médio do McDonald's são valores totalmente hipotéticos, tá, pessoal? Só para a gente fazer o exercício. Então, vou botar aqui que o preço médio é R$ 35,00 no McDonald's. No KFC, 28. No Bob's, 32. E no Burger King, 37. Tempo de atendimento. Tempo médio de atendimento no McDonald's, 7 minutos. No KFC, 9 minutos. No Bob's, 15 minutos. E no Burger King, 10 minutos. Aí, variedade. No McDonald's, eu tenho 7 combos, né? 7 ali, Big Taste, né? Big Mac. Tem 7 promoções diferentes. No KFC, 4.
no Bob's 6, no Burger King 8. Né? E aí, por último, atendimento, eu posso pegar uma escala Likert aí de 5 pontos. Então, para mim, o McDonald's leva nota 4, o KFC 4, o Bob's 3 e o Burger King 4. Aí, vamos lá, primeira dúvida. Vamos aproveitar para problematizar, né? Você fala assim, professor, eu poderia aqui, ao invés de 3, ser 4 também? Aí não faria sentido, né? Eu poderia retirar esse critério atendimento. Se todo mundo tem nota 4 no atendimento, ele não está contribuindo em nada para diferenciar uma alternativa da outra, né? Tem que ter diferença aí nos critérios. Se fosse todo mundo igual, todo mundo com nota 4, eu iria retirar o atendimento do problema, né? Então, vou deixar aqui. 3. Tá bom. Outra coisa, ver que o KFC, ele, assim, sem rodar o problema, eu já vejo que ele é um forte candidato, né? Porque ele é bem mais barato que os demais, né? Ele é bem mais barato, não demora tanto, né? Só a variedade dele que é ruim em comparação aos outros. Mas ele é um forte candidato para ganhar. Agora, se eu tivesse, vamos supor, hipoteticamente, se eu tivesse aqui um lanche XPTO, que custasse R$20, levasse 3 minutos, tivesse 10 variedades de lanche e o atendimento fosse nota 5, eu teria um problema decisório? Não precisaria nem pensar, né? Já seria ele, com certeza. Ele ganha em tudo. Já seria o XPTO o ganhador. Por quê? Porque ele ganha em tudo, todos os critérios. Exatamente, ele ganha em tudo. O jargão técnico que a gente chama, né? Nós dizemos que essa alternativa domina todas as outras em todos os critérios, né? Então, ela domina no preço, ela domina no tempo, ela domina na variedade, ela domina no atendimento. Então, se ela domina todo mundo em tudo, ela é melhor. Seria irracional eu escolher qualquer alternativa que não seja a XPTO, né? Seria irracional. O problema já está resolvido, não tem o que resolver. A XPTO é a vencedora. Não precisa usar método nenhum, né? Outro exemplo, vamos supor que eu tivesse uma alternativa ABCD. E aí ela custasse R$50, levasse 20 minutos para ficar pronto, tivesse uma variedade de 2 lanches e atendimento nota 2. O que vocês me dizem dessa alternativa? Iria ser a pior, sem dúvida, né, comandante? Ela é a pior, com certeza. Só que, na verdade, ela não precisa nem entrar no problema. Porque eu já posso eliminar ela. Porque ela é ruim em tudo, né? Você vê aqui, ó, por exemplo, o Burger King, no meu problema, ele é caro, então ele tem uma chance de se dar mal por ser caro. Ele demora, mas a variedade dele é boa. Então, se na hora de pesar, né, se a variedade tiver um peso muito grande na hora que eu for fazer a minha avaliação, pode ser que o Burger King vá lá para cima, mesmo custando caro e demorando para ficar pronto.
no lanche, né? Vai depender do peso que eu vou dar para o atendimento, para a variedade. Agora, se eu tenho uma alternativa que é ruim em tudo, ela é dominada por todas as outras, em tudo, eu não preciso nem colocá-la na matriz. Eu posso simplesmente eliminá-la. Porque, seja lá qual for os pesos que eu der, ela vai perder em tudo. Ela vai ficar em último. Então, já posso eliminar essa alternativa. Né? Então, tá bom. Então, vocês observem que um problema, é isso que nós chamamos de estruturação do problema. Né? Você tem que começar, quando você pega os dados soltos e monta a matriz de decisão, você já deu uma estrutura para o problema. Você já consegue ter uma visão mais, né? Você já consegue ter uma visão mais completa do teu problema. Pois bem. Então, vamos lá. Então, vamos rodar o problema. Né? Então, espera aí. Então, vamos pegar aqui o Tree Decision Methods. Isso aqui eu só estou relembrando, né? É só um overview do que nós vimos ontem. Então, vou pegar aqui, ó, vou escolher lá HP Topsys 2N, vou colocar lá, eu quero escolher um lugar para fazer um lanche. Né? Então, lanche, ok. E aí, eu vou lançar lá, ó, McDonald's. McDonald's, KFC, adicionar alternativa. Bob's, adicionar alternativa. Burger King. Pronto. São 4 passos só, né? Então, primeiro eu adicionei as alternativas. Ok. Próximo. Agora eu vou adicionar os critérios. Né? Então, eu vou colocar lá o preço do lanche. Adicionar. Tempo de espera. Tempo de espera. Adicionar. Variedade. Adicionar. E atendimento. Tudo bem até aí? Segundo passo, né? Então, eu vou lá, próximo. Então, agora eu vou preencher a matriz de decisão com essa matrizinha que eu acabei de mostrar para vocês. Né? Então, vou colocar lá o preço médio lá, o McDonald's, R$ 35,00, KFC, 28, Bob's, 32, Burger King, 37. E o preço eu quero o quê? Maximizar ou minimizar? Minimizar. Minimizar. Então, vou vir aqui, ó, minimizar. Né? Aí eu vou lá, tempo médio de atendimento. Então, McDonald's, 7. KFC, 9 minutos. Bob's, 15. E Burger King, 10. Tempo de atendimento eu quero maximizar ou minimizar? Minimizar. 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 Aí, variedade. Variedade de combos, né? De lanche. McDonald's, 7. KFC, 4. Bob's, 6.
Burger King, 8. E aí eu quero maximizar ou minimizar? Maximizar. Maximizar, eu quero a maior variedade possível de combos, né? Atendimento. Aí eu dei uma nota lá de 1 a 5, né? Não foi à toa. Por que não foi de 1 a 20? Porque eu estou usando a escala Likert, né? Vai de 1 a 5. Né? Então, quer dizer, o 3 é o mais ou menos, né? Neutro. 2, ruim. 1, muito ruim. 4, bom. 5, muito bom. Né? Então, eu dei 4 para o McDonald's, 4 para o KFC, 3 para o Bob's e 4 para o Burger King. E aí, o atendimento eu quero minimizar ou maximizar? Maximizar. Maximizar. Então, tá bom. Matei o terceiro passo. Preenchi a minha matriz de decisão. E quando eu disse quem eu quero minimizar ou maximizar, para que eu estou falando isso? É para ele chegar no A mais e no A menos. Quem é a alternativa ideal positiva e quem é a alternativa ideal negativa do método TOPSIS. Né? Por isso que eu tenho que dizer quem é de maximização e quem é de minimização. Então, vou lá, próximo. Agora, o último passo. É o quarto passo, que eu vou dizer qual é a importância relativa entre os critérios. Na verdade, agora ele vai usar o AHP, né? Para calcular os pesos. Como eu não... Por que a gente usa o HP TOPSIS? Eu poderia usar o TOPSIS direto, mas eu não estou usando porque eu não sei dizer quais são os pesos. Então, a função do HP é gerar esses pesos para mim. Né? Então, é aí que eu vou dizer. Bem, ele vai falar, Marcos, para você, o quanto o preço é mais importante que o tempo? Aí eu vou dizer, para mim é 7. Eu aceito esperar um pouquinho, desde que o lanche seja barato. Ok, é a minha avaliação. Né? Agora, para você, o quanto que o preço é mais importante que a variedade? Aí eu vou botar, bem, para mim é 5. O quanto que o preço é mais importante que o atendimento? Aí eu já vou colocar aqui só um pouquinho mais importante, 3. Porque também não adianta eu ir num lugar barato que o atendimento seja uma porcaria. Né? Então, por isso que eu não vou botar 7 nem 9. Depois, o quanto o tempo é preferível em relação à variedade. Aí, bem, eu não ligo muito para variedade, sei lá. Eu quero que seja rápido, mas também não é tão mais importante assim que a variedade. Vou botar 3 também. Agora, o tempo em relação ao atendimento. Não, na verdade, eu acho que o tempo é menos importante que o atendimento. Pode até demorar um pouquinho, mas se o atendimento for bom, né? O garçom for educado, papapá, né? Então, aqui eu vou botar 1/4. Se eu botei 1/4, não é porque o tempo é mais importante que o atendimento, é o contrário. É o atendimento que é 4 vezes mais importante que o tempo. Né? E aqui é a mesma coisa, variedade em relação ao atendimento. Se eu botar para cá, eu estou dizendo que a variedade é mais importante que o atendimento. Se eu colocar para cá, é o contrário, é o atendimento que é mais importante que a variedade. Né? Então, eu vou deixar aqui 1/5. Quer dizer que, para mim, o atendimento é mais importante que a variedade. E aí eu vou submeter. Pronto, aí já está lá o resultado. Ó. Então, olha só que coisa interessante. Nas duas normalizações, que é TOPSIS 2N, né? Ele trabalha com 2 normalizações. Reparem que nas duas o KFC ganhou. Eu já desconfiava que ele ia ganhar. Por quê? Porque ele é mais barato, R$ 28,00. E acabou que o custo, o preço, ficou com um peso muito grande. Então, acabou puxando o KFC. Né?
embora ele não tenha tanta variedade. Mas, assim, na hora de decidir, eu não fico com dúvida. Nas duas normalizações, o KFC ganhou, então é ele mesmo o vencedor, né? E, por último, ficou o Burger King, quer dizer, então, o Burger King pode ser... aqui no meio ficou uma dúvida, né? Ficou... Porque aqui ficou McDonald's e Bob's, e aqui ficou Bob's e McDonald's. Ali na meiuca mudou, né? Mas o primeiro e o último eu já sei quem são, né? E, às vezes, é importante saber quem é o último, né? Tem uma frase do Jobs que eu gosto muito, né? Que diz que, às vezes, saber o que não fazer é tão importante quanto saber o que fazer, né? Então, eu posso até ficar confuso em qual lugar eu vou lanchar, mas eu já sei que o Burger King não é para ir. Ele ficou em último nas duas normalizações, né? Então, é isso, né? Então, se eu botar aqui, eu tenho lá os dados, né? Ó, os dados da matriz, bonitinho, né? A minha avaliação e por aí vai. Bem, então é isso que nós vimos ontem, né? É isso que nós vimos ontem. O passo a passo do método e eu mostrei a ferramenta, né? E aí eu queria ver o que vocês trouxeram, né? Para ser workshop, né? Workshop, senão não é workshop, né? Se só eu falar, não é workshop. Então, espera aí, deixa eu habilitar aqui como é que eu faço. E aí, Corriça, tu trouxe alguma coisa? Trouxe sim, comandante. Estou com ele pronto aqui no PowerPoint. Vai lá, projeta aí, então. Eu posso compartilhar a tela aqui? Pode. É só ir lá em Share Screen. Oi, o Corriça já chegou de voadora, mano. Oi. Escolha de um navio hospital para a Marinha, ok. Maravilha. Exatamente. Utilizei o método para apresentar um navio hospital para aquisição de um navio hospital para a Marinha do Brasil. Ok. As necessidades. Os navios hospitais eles já são uma realidade nas marinhas, assim, nas forças armadas das principais potências do mundo, e ao longo desses anos ele tem se mostrado como um meio naval muito eficaz, cumprindo a sua missão de assistência médica hospitalar, logística e resgate no mar. O navio escolhido ele seria inicialmente empregado no combate à Covid-19, com o intuito de desonerar os leitos dos hospitais que se encontram com lotação máxima hoje em dia, né? Em alguns hospitais. E, além disso, a Marinha do Brasil teria o primeiro navio hospital pronto para operar e prestar apoio num possível conflito militar, fornecendo o auxílio médico hospitalar na zona de combate. Atualmente, nós temos os navios de assistência hospitalar, os NAS, né? Mas eles não são navio hospital. O que acontece é que a Marinha do Brasil hoje mantém o navio Escola Brasil como navio hospital em tempos de guerra. Em tempo de paz, nós não temos nenhum navio hospital. E ressalta-se ainda que o programa de reaparelhamento da Marinha do Brasil tem por objetivo adquirir um navio hospital no período entre 2023 e 2030. Então, a Marinha tem, sim, interesse, está listado lá, o interesse da aquisição de um navio hospital ainda no período entre 2023 e 2030. Essa daqui é um problema real da Marinha, né? Sim, senhor. É um problema real. E essa daqui foi a minha matriz de decisão. Eu pesquisei bastante e eu escolhi essas 5 alternativas aqui, que são Mistral, o Argus, o Esperança Del Mar, o Doutor Soerrazo e o Africa Mercy. E os meus critérios... Existem também. Esses navios existem. Existem, esses navios são reais das marinhas do mundo inteiro.
sendo o Africa Mercy o único que não é militar aqui. Ele é de uma organização não governamental e utilizado pela ONU para missões de paz, mas assim, prestar assistência médica hospitalar aos países que necessitam, mas ele não é militar, mas é uma opção. A quantidade de leite, os meus critérios escolhidos foram quantidade de leite, custo em milhões de dólares, comprimento em metros e autonomia em dias. Pode parecer inicialmente aqui, porque o comprimento não é um critério interessante, mas é sim porque ele é fundamental quando se pensa para atracar em determinados portos, ele tem condição ou não de atracar. Então, quanto menor, melhor. Quanto menor, isso. Quanto menor, melhor. Na hora de eu escolher os valores, na hora de eu distribuir esses valores aqui e atribuir a relação, né, dos critérios em relação ao outro, eu minimizei o comprimento e o custo e maximizei a quantidade de leite e a autonomia. Você vê que são critérios conflitantes, né? Esse que é difícil de resolver, porque eu quero muitos leitos e, ao mesmo tempo, eu quero que ele seja curto, né? Quer dizer, naturalmente, que o que tem mais leitos, aqui o que tem mais leitos é o de 82, não é nem tão maior assim, né? O Africa Mercy tem 152, mas o Argos, que tem 70, ele tem 175 metros. Quer dizer, ele tem muito leito, mas é grande pra caramba. Então, ganho de um lado e perco do outro, né? Quer dizer, aí ele não atraca em qualquer lugar para fazer lá o apoio hospitalar, né? Mas interessante o problema. E o importante é isso, é você saber explicar para quem está lendo por que esses critérios são importantes, né? Às vezes, é óbvio, a quantidade de leite. É óbvio, quanto mais leite, melhor, né? Custo é óbvio. Agora, comprimento não é tão óbvio assim, né? Às vezes, né, não fica tão óbvio porque comprimento é um critério relevante, né? Mas tudo bem, vamos lá. Aí eu distribuí os valores aqui e depois fiz a relação de cada critério, né, de importância de um critério com o outro, né? E o que foi obtido no procedimento 1, deu o Africa Mercy em primeiro, o Argos em segundo e o Dr. Soerrazo em terceiro. E, por último, o Mistral. E, comparando com o procedimento 2, teve uma pequena alteração aí no terceiro lugar. O Africa Mercy permaneceu, aqui nesse procedimento 2, o Africa Mercy permaneceu em primeiro, o Argos permaneceu em segundo e teve uma alteração no terceiro colocado, que na primeira, como vocês podem observar aqui, é o Dr. Soerrazo. E no procedimento 2 foi o Mistral. E, por último, na primeira foi determinado o Mistral. E na segunda foi o Esperança Del Mar. Mas, com o intuito de escolher um navio para ser adquirido, o meu trabalho ele serviu perfeitamente, porque no intuito eu quero saber o primeiro aqui, que é o Africa Mercy. Então, como ele foi primeiro nos dois procedimentos, atendeu a minha necessidade. Então, seria o navio escolhido aqui. E o Esperança ficou em último nos dois? O Esperança ele ficou em penúltimo no primeiro e no último e no segundo ele ficou em penúltimo. Então não dá para descartar ninguém. Dá para ver que primeiro ficou o Africa Mercy, né? Mas para descartar não dá para descartar ninguém. Tá bom. Tá vendo? Assim nasce um artigo. É um problema real. Artigo é o quê? Problema, método e solução. Né? Então, há uma demanda real da Marinha, é a historinha lá que o Corrissa contou, a Marinha pretende, até 2000 não sei quanto, comprar um navio hospital. Então, existe uma demanda real da sociedade, né? Aí eu tenho lá as alternativas, os critérios, né? As alternativas são os navios existentes no mercado. E os critérios são os critérios que a alta administração da Marinha vão definir que é importante para a Marinha, né? Usou um método, HP Top X2N, esse método deu lá uma solução, e aí, no final, ele faz uma conclusão. Pronto, ele já tem um artigo na mão, pô, né? Ele já tem material
ele já tem substrato para montar um artigo. Acabou. Sim, senhor. E o que o senhor falou, né? Todos os dados que eu trouxe aqui, tanto dos critérios quanto das alternativas e a necessidade da Marinha e a projeção de entre 2023 e 2030 ter um navio hospitalar são reais. Tudo que eu trouxe aqui é real. E o Africa Mercy, né, ainda me auxiliou no resultado dele ter ficado em primeiro nos 2 procedimentos. Então, realmente, seria ele, não teria nem dúvida quanto a isso. Exatamente, muito bom. Todo mundo entendeu ou não? Tranquilo? Sim, sim. Bacana. Mestre, né? Eu queria também apresentar o meu aqui, pensando no meu pai, né? Botafoguense, triste, clube sem grana. Sem E aí eu torcedor. Por isso que tem que ficar em casa, que senão já era. Opa, compareço dessa dor, hein? Tem Botafoguense na área aí. Beleza, Alex. E aí eu pensei nisso, eu estava aqui construindo, mas eu acabei me complicando. Aí usou o HP Top 2N para ver qual time a gente deve escolher? Não, pelo contrário, o que eu fiz? Né? O Botafogo tem restrição orçamentária. E aí eu coloquei ali, eu comecei a colocar possíveis atletas, né? Como alternativas. Okay. E aí, colocando lá, velocidade, igual como se fosse do videogame lá, algumas botando os critérios. Só que a minha matriz ficou custo da compra, essas coisas todas, né? E a matriz ficou grande, eu achei que eu iria me complicar para fazer. E aí é aqui que eu estou fazendo a pergunta para o senhor. O Top CIS 2N, ele, independente do número de alternativas e critérios, ele vai rodar normalmente, independente do HP, que só tem 15 critérios? Não, não. Ele não gera peso para os critérios. Sim. Então, ele tem a limitação de 15 critérios também. Ah, entendi. Quem gera o peso do critério é o HP, pô. Entendi. E aí eu acho que eu cheguei aí, eu comecei aqui a fazer pesquisa, eu cheguei aí, eu acho que nos 23 atletas, colocando lá, mas eu falei, caramba, eu acho que vai dar problema. Aham. Mas assim, como o Botafogo está com restrição, a gente pode reduzir essa lista aí, né? É um problema, como o mestre falou, é um problema real. Botafogo, Fluminense, Corinthians, né? Fazer uma relação de jogadores, só que eu não consegui finalizar, mas infelizmente, eu fiquei tão empolgado em trazer aqui para os colegas, mas passou, e aí eu falei, eu acho que... Wagner, tá em voga aí no momento do Botafogo virar clube empresa, né? Aí estão buscando uma empresa para fundir com o clube, né? Já pensou se eles usassem multicritério para escolher esse fundo de investimento? Que bom seria! Cara, top demais, né? Top demais, cara. A gente está conversando aqui num workshop com o professor Marcos, aqui, e a nossa cabeça viaja. Isso é que é legal, cara. Isso é que é legal. Alex, esquece esse negócio de Botafogo. Isso dá futuro para ninguém. Entendeu? Esquece isso. Vamos lá, quem mais? Alguém mais trouxe algum problema? Quem mais? Leandro trouxe problema? Pode ser eu. Vamos lá. Apareceu aí? Está carregando. Aplicação da HPA para a seleção de ração de gatos. Tá. Para a seleção de ração de gatos, ok. Isso. É um problema. Sim. Então, como a gente leu aí, então a aplicação do HP Top 2N para escolher a melhor ração de gatos domésticos, né?
Aí eu separei aqui 3 alternativas, né? 3 rações. A Gran Plus, de frango, a Cat Show de carne e a Golden de frango, né? E os critérios que eu usei foi o critério C1, custo, que eu tenho que minimizar, óbvio. O sódio, né, que faz mal ao gato. Quanto mais sódio tiver na ração, pior é para o gato, né, para a saúde do gato. E C3, C4 e C5, né, que é a proteína, ômega e matéria fibrosa, né, para maximizar. E o sabor, eu usei uma escala, né, de 1 a 3, sendo 1 o pior e o 3 o melhor. E eu quero maximizar. O sabor aqui foi testado pela clientela, dos meus gatos. Porque eu comprei. que quando eu comprei a Cat Show, eu tive que doar, porque ninguém quis comer. A voz do cliente. É a voz do cliente. Aí, no próximo slide, eu montei a seguinte matriz. Todos esses valores que estão aqui do preço, do sódio, da proteína, eu peguei os valores de proteína, ômega 6, sabor foi a escala. Mas o resto eu peguei no site de cada fabricante. No site da Gran Plus, no site do Cat Show, eu peguei os valores reais. E o preço eu peguei no site da Pet Love, que é um site, uma loja virtual grande de animais, né? De coisa de animais. E cheguei nessa matriz de decisão. Um problema que eu tive aqui para rodar no Tree Decision Methods foi o critério ômega 6, né? Porque a Cat Show, ela não tem ômega 6, é 0. E o software não aceita o critério com 0. Aí, para rodar ele, eu coloquei 1. Só que foi um valor... Tá? Só colocar um valor bem pequeno. Eu coloquei o valor 1, porque perto do 18 também é menor. Bom, E aqui foi a matriz de comparação, né? Usando a tabela do SAAT. Uhum. Aqui, por exemplo, eu coloquei o sódio como o critério mais importante, porque é o que vai atenta contra a saúde do gato. E depois, né? Tanto tu vê aqui, sódio por preço, né? 3, né? Sódio para proteína, 5. Então, o sódio foi o critério que eu tive maior peso, né, na minha tabela de SAAT. E o preço também, que teve um peso também diferenciado, eu coloquei 3. O resto, eu coloquei 1 para 1, porque para mim é igualmente igual. Tanto a fibra, a ômega 6, a proteína, a fibra, e montei a tabela dessa forma. Que gerou, então, aqui a minha matriz de critérios, que está aqui do lado, né? E gerou os pesos calculados. Então, obviamente, como o sódio eu deixei mais importante, gerou o peso 0,4277. O preço 0,198 e os outros ficaram abaixo disso, né? Então, ficou bem coerente o que foi feito na tabela e o peso gerado. Então, a alternativa escolhida foi a Gran Plus, né? Que se a gente voltar tanto na normalização 1, como na normalização 2, né? Se a gente voltar na minha tabela lá, você vê que a Gran Plus, apesar de ser... a Gran Plus não, foi a Golden, perdão, a escolhida, na normalização 2. Você vê que a Golden não é a mais barata, mas é R$1 mais caro do que a Cat Show, e tu vê que a Golden tem 2.000 de sódio, quando as outras têm 3.000. Como o sódio é o meu maior critério, logicamente deu a Golden na primeira e na segunda opção. Então, tendo escolhido aí a melhor ração com o melhor preço, né, a ração com o melhor gosto e tal, todo mundo ficou feliz e foi comer a ração. Que beleza! Muito legal esse problema. Então, olha só, né, a riqueza do método, né? Você pode usar para comprar um navio de 300 milhões de dólares e você pode usar para escolher uma ração do gato. Olha que coisa interessante, né? Assim, multidisciplinar, né? Quer dizer, a quantidade de trabalhos que pode sair daí é infinita. Eu falo com meus alunos, né? Por isso tem tantos TCCs, tantas dissertações, porque dá para utilizar em várias situações. Fala, Vanderlene. Vanderlene está batendo palma ali. Né?
E eu fazendo isso, a minha esposa me deu uma ideia para um artigo, além desse, né? Fazer o PPL da dieta para tentar definir a melhor proporção para uma ração de gato. Eu achei interessante. Usar PPL. É legal. Eu vou dar uma queimada nisso daí, porque eu estava falando de escolha, ela falou, pô, mas o melhor seria você escolher a melhor coisa. Eu falei, pô, realmente, tem razão. Então, eu vou dar uma queimada nisso aí também. Dá para... Vamos lá, Davi. Davi fez alguma coisa? Davi está aí na área. Arthur. Professor, boa noite. Opa. Boa noite, pessoal. Eu agora fiquei envergonhado aí, todo mundo apresentando PowerPoint, e eu não... Então, eu agora... começou com o Vitor aí. Vitor chegou de voadora. Agora vem um cara aí com o negócio de ração. Eu tinha feito, professor, mas eu usei o template mesmo do programa. Uhum. E a ideia era comparar... Deixa eu só compartilhar aqui, porque a gente... A ideia era comparar 2 fornecedores de determinado produto para uma indústria, e que o critério de classificação seria o custo dele aplicado, ou seja, um valor específico, né? Quilograma por 1.000 peças, ou milheiro, a massa aplicada dele e o índice de rejeição. E aí, desses elementos, e interessante, professor, o senhor fez uma analogia aí a brincadeira do gato para o navio. Mas o interessante é que essa conversa, ela faz parte do contexto corporativo, né? Porque o cara diz, teu produto é bom nisso, mas perde nisso. Então, aqui a gente consegue elencar, ranquear pareado os 2 fornecedores, né? Eu acho que está desligada aqui minha câmera. Os 2 fornecedores e os critérios que são reais. Exato. Então, nos dois casos aqui, o fornecedor 1 ganhou, né? Então, como eu elenquei pesos que são pesos reais, né? Esses pesos são reais. Eu quero pagar mais se ele rejeitar menos. Então, isso existe. Ao mesmo tempo, o cara diz, eu quero aplicar pouco e com pouca rejeição. Às vezes, isso é um fator já de conflito. Mas, nesse caso aqui, a gente conseguiu, para o mesmo, o único fornecedor, ele ganhou nos 2 critérios. Mas é muito interessante quando você para ficar analisando, porque você começa a olhar os números, né, que ele gera e querer trazer para a realidade. Então, é muito fácil, assim, fácil porque a gente tem um programa auxiliando, claro, se a gente fosse fazer no Excel ou na mão, certamente a gente diria que daria muito trabalho. Mas isso é uma forma de expor critérios. Você tira o seu pensamento e diz assim, eu acho. Aqui não, aqui você tem um fato concreto, né? Eu achei muito interessante. Parabéns para quem idealizou o programa, porque facilita para quem, de fato, vai tomar a decisão, né? Porque o mais importante aqui não é o índice que vai dar, não é os valores. É o seguinte, qual é a saída disso? Quem eu devo escolher e por que eu devo escolher. Então, muito bem elaborado, de fato, parabéns aí para quem elaborou essa facilidade para a gente. É o que eu falo. Eu acho que isso aqui é o melhor. Bem, para achar, você não precisa ser engenheiro, né? Não precisa ser engenheiro, não precisa ser administrador, não precisa ser gestor, né? Para achar, qualquer um pode achar qualquer coisa. Né? Mas fica muito simples, professor, quando você consegue enxergar os vetores, né, de composição ali, e você, para tomar a decisão, fica muito fácil. Exato. Aí ele aparece muito claro ali para você. Mas é esse o propósito. De fato, alguém quebrou a cabeça por isso, então, parabéns para quem elaborou aí. Muito bom. E é o que eu falei, né? Você vai andar de carro, você fica pensando se o pneu está com 30 PSI, não sei o quê, o ciclo termodinâmico do motor. Não, você entra no carro e anda. Né? Perfeito. Então, a mesma coisa, eu falei, eu tenho que criar uma ferramenta que o cara consiga pegar ali, jogar os dados dele e sair um resultado. Né? Eu não tenho que obrigar o cara a saber o que é índice randômico e não sei o quê, alto vetor, alto valor. O cara não tem que saber isso, o usuário. Né? Ele tem que saber isso, é o pesquisador da área.
pesquisador tem essa obrigação, né? Sim. Agora, o usuário, o cara no mundo corporativo, eu tenho que... A função social da academia é essa, né? É entregar valor para a sociedade, De é fato. permitir que a sociedade possa utilizar o que está sendo, o conhecimento que está sendo gerado na academia. Se eu gero um método na academia, HP TOPSIS 2M, se eu crio um método que só quem é da academia consegue usar, não faz sentido. Perdeu a essência. Perdeu a essência. A academia existe para servir a sociedade, né? Se só eu e Parabéns, meus foi bem feito colegas, mesmo. se só eu e os meus colegas que nós conseguimos utilizar, perdeu a razão de ser, né? Então foi Mestre, é uma quebra de paradigma, né? bem, Podemos dizer que é uma quebra de paradigma, né? Porque aquilo que é complexo se torna trivial, né? pois Qualquer é. um pode executar. Então foi justamente pensando, a partir desta inquietação que eu tive, né, é que eu criei esse grupo de pesquisa lá no IME, de desenvolvimento de ferramentas computacionais, justamente para facilitar a utilização desses métodos, né? A gente existe para servir a sociedade. Então, eu preciso fazer com que os métodos que nós trabalhamos estejam acessíveis para quem está no mercado, para quem está no mundo corporativo, para quem está... Eu tenho que dar um jeito de me fazer entender, né? Essa é a minha função. A sociedade me paga para isso. Fala, Lana. Professor, uma dúvida sobre o método mesmo. Por que envolver duas normalizações? Não, veja bem. O que acontece é o seguinte. Cada método, para o mesmo problema, cada método que você aplicar, provavelmente vai dar uma solução diferente, né? Isso é comum acontecer. Então, normalmente, pelo menos eu, quando eu vou estudar algum problema envolvendo aí processo decisório e tal, eu procuro utilizar mais de um método. Eu uso o HP e o TOPSIS, eu uso o Electri e o Prometer, comparo os dois resultados para ver, né, se dá muito diferente, se dá próximo, né? Então, eu acho que o pensamento do autor, né, que foi o professor Simões, que desenvolveu, junto com o Alexandre, bem, primeiro é usar o HP dentro do TOPSIS. Então, o HP é uma maneira de gerar os pesos dos critérios, quando o decisor não sabe atribuir os pesos, né? Então, essa é a primeira questão. E ele utilizou duas normalizações, ele poderia ter utilizado até as 4, se ele quisesse, porque são quatro, né? São 4 procedimentos de normalização. Ele poderia ter utilizado até os 4, CHP, TOPSIS, 4M, né? Foi uma maneira, eu entendi assim, né? Eu entendo assim, uma maneira de ver a robustez da solução, né? Você já tem meio que uma análise de sensibilidade embutida dentro do método, né? Isso que eu ia mencionar, que nas simulações que eu já conduzi no trabalho, a gente avalia a qualidade do output pelos erros, né? Tanto na simulação quanto na previsão de demanda. A gente faz muito isso, né? A gente pega uma história com o máximo espaço amostral possível, quantidade de amostras, na verdade, e aí você avalia o erro da previsão mediante a ocasião, né? E a mesma coisa na simulação, a gente está sempre fazendo análise de sensibilidade, essas coisas. E aí eu estou pensando aqui, né? Eu vi os exemplos, adorei, todo mundo está de parabéns. E fiquei pensando nisso, duas normalizações, quando na verdade a gente está fazendo uma combinação de dois métodos, isso daí a gente é estimulado, né? Eu vi nas tuas aulas que você estimula a gente a fazer esse conglomerado, tirar proveito mesmo de dois métodos, ou de repente mais que dois. E aí eu fiquei pensando nisso, gente, essas duas normalizações é um meio de garantir a qualidade, foi uma escolha do autor, como é que foi isso? É meio que uma análise de sensibilidade embutida dentro do próprio método, né? É que nem você falou, né? Você trabalha com previsão de demanda, e o que você faz?
você calcula lá a média aritmética simples, média ponderada, média móvel, né? Isso mesmo. Né? Você faz todos eles e aí calcula o erro quadrático médio, o erro... Isso mesmo. Lá. E aí, aonde você tiver ali o menor erro, quer dizer que é o melhor método de previsão de demanda. O mais favorável. Né? Nem sempre a gente acerta, mas aí quanto menor o erro maior a qualidade. Exatamente. Né? Tá ótimo. Obrigada, professor. A ideia é exatamente essa. Né? Vamos lá, quem mais? Alguém? Arthur, fez aí? Fez algum exemplo? Sim, senhor Guarani. Compartilhar aqui. Pode. Como é que é? Escolha de aeronave não tripulada, UAV, emissões de inteligência, vigilância e reconhecimento. Porra, esse aí tá violento também, hein? Então, o que motivou eu fazer essa pesquisa aqui para hoje foi o meu TCC, na verdade, que ele não é sobre esse tema que está aí, mas é algo bem parecido. O TCC é sobre drones em guerra eletrônica. Esses drones ISR aí, eles são uma parte desses drones de guerra eletrônica. E, assim, está bastante em voga, é um assunto bastante em voga hoje, não só para a Marinha, que já está abrindo os olhos também para essas aquisições, mas para o mundo todo. Isso é uma coisa que é muito latente no mundo todo, como eu coloquei aqui na pasta das necessidades. Né? Elas já são amplamente utilizadas por países desenvolvidos há muito tempo e apresentam grande importância no contexto das guerras modernas. Para a Marinha do Brasil, ela ia reforçar bastante os seus meios navais e aumentaria também a capacidade do poder naval de suas tarefas básicas. Além disso, também iria reforçar a capacidade de realizar mapeamento de áreas de interesse, sem ter que enviar navios. Basicamente, enviando esses drones, a gente já conseguiria mapear uma área de interesse. E também ajudaria no monitoramento da Amazônia Azul, que é o nosso território marítimo, com 3,6 milhões de quilômetros quadrados. Ok. Essa aqui foi a matriz de decisão. Assim como o Corri se apresentou, eu coloquei 5 drones aqui. Os 5 drones são reais e os dados também são reais. Esses drones aqui, depois de ampla pesquisa, eles foram verificados como os drones mais avançados hoje das potências bélicas e que não são também assim tão caros. Então, eu peguei os melhores dentre os medianos em relação ao custo, também para não ficar algo muito forçado para a Marinha. Aqui, dentre... Deixa eu só trocar aqui, porque tá... Deixa eu botar aqui assim. Entre os quesitos aqui, deu uma importância muito grande para a questão da autonomia. Hoje em dia, essa questão de drones, a autonomia ela é muito levada em consideração. Autonomia, no caso, eu botei em horas, é o tempo que o drone consegue ficar voando sem ter que reabastecer, que a maioria deles é combustível, enfim, sem precisar reabastecer. Então, por exemplo, aqui, o Predator B, ele fica 27 horas, consegue ficar até 27 horas no ar voando, só precisando de troca de operadores, de pilotos, que ficam em terra, uma estação de controle. Todos esses dados aqui, exceto o custo, foram maximizados. Autonomia, pelo que eu já expliquei, a altitude de voo máxima em quilômetros também foi maximizada, porque quanto maior a altitude de voo do drone, mais difícil ele é para ser alvejado pelo armamento inimigo. E quanto maior também a altitude, melhor ele consegue, sem ser visto ou sem ser detectado por radares inimigos, consegue verificar uma certa área, mapear uma certa área de interesse. A velocidade em nós, eu também maximizei, acho que por motivos óbvios, quanto maior a velocidade, mais rápido eu consigo chegar em um determinado lugar. E o custo também, por motivos óbvios, eu minimizei. Monante, eu acho que esse problema que eu escolhi aqui, ele vai ajudar a responder a pergunta da Tânia. Eu acho que esse o nome dela, Tânia, a questão da autonormalização. Se o senhor for observar aqui, o pessoal também observar aqui, o escolhido foi o Heron e o segundo lugar ficou o Predator.
só que ficou bem apertado ali, 0,56 e 0,55. Quando chegou na segunda normalização, aí deu uma esticada para o Aeron. Manteve o Aeron, mas aí ele deu uma esticada para o Aeron. Então, acho que ajudando a responder a Tânia aí, essa segunda normalização ajudou a comprovar que o Aeron, mesmo ficando apertado na primeira parte lá, ele realmente é o melhor. Foi e outra coisa também. Porque se você voltar lá para o primeiro, né? Cadê o primeiro? Você vê o seguinte, como é uma avaliação subjetiva na escala fundamental de SAAT, aí você pode pensar assim, pô, peraí, se uma avaliação, se uma comparação de critérios, ao invés de eu ter dado 5, eu tivesse dado 7, pode ser que o predador subisse para primeiro lugar. Eles estão muito coladinhos, né? Os 3 primeiros, né? 0,56, 0,55, 0,50. Então, assim, tem o primeiro lugar? Tem. Mas você fica meio, né? Pô, será que esse primeiro é primeiro mesmo? Mas aí, quando olha a segunda normalização, bota lá. Aí você não fica com dúvida. Ah, não, agora ele disparou na frente. Ele é o melhor mesmo. É isso aí, né? Poderia ser que mudasse, né? O predador fosse para primeiro. Aí, opa, peraí, ele tem que pensar com mais calma nesse problema, né? Mas aí não. A segunda normalização só confirmou o que a primeira já apontou inicialmente, né? Realmente é o que a Alana tinha perguntado. Esse exemplo caiu como uma luva, né? Realmente mostra aí para que servem as duas normalizações. Então, Arthur, você pode voltar no slide lá dos critérios, por favor? Claro. Show. Pegou o negócio aqui. Não, beleza. A gente está fazendo um trabalho agora, inclusive com o professor Marcos Santos, a gente está dando um step back aí em relação à escolha, né? Voltando um pouco antes da escolha, né? Inclusive, a gente está com contribuição aí do pessoal da Engenharia de Sistemas lá do ITO. A gente vai tentar analisar a viabilidade de aquisição ou desenvolvimento, enfim, a gente vai ver a viabilidade de drones aqui no Brasil, né? Qual que é o drone que vocês estão escolhendo aí? Qual que é o tipo? Então, aí que tá, a gente não tá escolhendo, né? A nossa ideia é estudar, fazer isso que o professor falou de estruturação de problemas, a gente vai dar esse step back antes, porque o que a gente já tem? Ah, não, vocês têm que comprar um drone. Mas, tá bom, será que a gente tem que comprar? Será que a gente precisa de um drone? Se a gente precisa, de fato, a gente tem que desenvolver, a gente tem que comprar. Se a gente for comprar, a gente vai só comprar o resto da vida ou a gente vai chegar a um ponto que vai desenvolver? Então, todos esses questionamentos fazem que a gente dê um step back para poder entender melhor toda essa problemática e aí sim olhar de cima esse sistema, olhar, como a gente fala, olhar de forma holística, né? E eu pedi para você voltar nos critérios, porque o HP, e aí quem quiser no curso lá, o Miguel fala sobre isso, os critérios têm que ser independentes, né? Por isso que eu pedi para você voltar, né? E aí eu fiquei na dúvida, né? Porque a autonomia e velocidade, não sei se existe uma independência muito forte aí, né? Não sei. A gente pode ser... Lá no método HP a gente explica, lá no curso que eu falei para vocês, está lá no Hotmart. Os critérios eles precisam ser homogêneos, exaustivos e independentes, né? Então, homogêneos é que eles estão no mesmo nível, né? Eles estão no mesmo nível na hierarquia do problema. Exaustivos é que realmente você pensou em todos os critérios que são relevantes para esse problema. E não redundantes é que um não pode atravessar o outro, né? Então, o que eu acho que, assim, que é difícil de acontecer, né? Acaba que, de alguma maneira, um critério sempre, de alguma maneira, está correlacionado com o outro, né? Sim, sim. É claro que se eu tenho um drone que voa com uma super velocidade, há uma tendência dele ser mais caro, né? Há uma tendência dele voar mais alto, que a resistência do ar é menor, aí ele voa mais alto e voa mais rápido, né? Sei lá, estou chutando, né? O Igor que sabe aí essas paradas de voar. Objeto que avoa, esses objetos avoantes é com o Igor, né? O Igor é que entende disso. Mas
mas realmente a gente tem que pensar nisso, né? Mas aí um outro método que principalmente nessa questão do exaustivo que o professor falou, tem um método chamado VFT, o Value Focused Thinking, que ele traz não exatamente os critérios, ele não chama de critérios, ele chama de objetivos fundamentais, né? E a ideia, quando você pretende selecionar uma alternativa, uma opção, é que ela atenda todas as consequências desejáveis, que são esses objetivos fundamentais, né? Que podem virar critérios depois. Então, também é interessante isso. Mas, parabéns aí pelo trabalho, Arthur, e a gente vai trocar uma ideia depois aí. Provavelmente. Vamos trocar assim. O que você falou, Igor, eu tenho bastante dado aqui, porque meu TCC é muito parecido com o que você está querendo. Então, a gente pode trocar uma ideia assim. Só uma última observação aqui que eu achei interessante também. O Aero, mesmo sendo o mais caro, ele foi o escolhido. Eu acho que muito também é devido à autonomia aqui dele, que é bastante alta. Acho que é só isso aí. Ele é caro, né? Caro. Beleza. Quem mais? Alguém mais tem alguma coisa para mostrar? Boa noite, professor. Opa, fala aí, Brian. Eu trouxe aqui um probleminha também. Vai lá. Seleção de uma empresa de serviço de hospedagem de website. Ok. Então, na verdade, eu queria fazer uma comparação do método que nós já utilizamos para compor o artigo, né, que já está para ser submetido, aquele do Sapevo M com Moura, e aí eu quis fazer essa comparação para verificar como é que ia se comportar os resultados, né? Show. Bom, deixa eu iniciar. O modo apresentação. Vocês conseguem ver minha apresentação ou vocês estão vendo a tela de amostragem? Estamos vendo a tela com o que vem a seguir. Tá, deixa eu alterar aqui, então. Acho que agora foi, né? Então, vamos lá. Então, a proposta é o quê? A seleção de uma empresa de serviço de hospedagem de website. Na verdade, esse problema ele já foi feito com o método híbrido Sapevo M Moura. E... Só um momentinho, por favor. E aí, agora eu utilizei o HP, né, para a gente poder fazer essa comparação dos resultados. Inclusive, essa proposta ela virou um artigo, junto com o professor Marcos, a gente já submeteu, né, e tem um outro método também que vai ser submetido. E aí está a proposta. Então, meio crescente procura das empresas por um endereço eletrônico. A figura rica. E aí, então, esse é crescente, né? Ainda mais agora na pandemia, todo mundo utilizando o meio da informática para aplicativos, sites, para alavancar as vendas, trazer mais o consumidor para perto da empresa. Então, usando até mesmo como uma forma de vitrine, ou então utilizando diretamente os serviços online. Então, a pergunta que fica é como é que pode ser mais assertivo, né? Como é possível, qual a forma possível de ser mais assertivo no processo de tomar decisão na seleção da melhor alternativa dentre as empresas que oferecem serviço de hospedagem de website, né? Então, aqui na direita nós temos a figura rica. E aí a matriz de decisão, né? Então, foi selecionado nove empresas, né? Então, tem a GoDaddy, HostGator, Hostinger, a Hostnet, a KingHost, a LocalWeb, Ambler, a Wallhost e a WebLink. E aí, dentre essas empresas, foram selecionados critérios de quantidade de site, armazenamento, reputação, nota do consumidor. Todos esses 4 para maximização e o custo para minimização. Então, aí, quando foi utilizado o método Sapevo M Moura, a classificação ela ficou com a LocalWeb, a HostGator, GoDaddy, Hostinger e aí por diante, né? Então, essas foram as alternativas selecionadas. E quando foi aplicado o método HP TopSys 2N, a gente vê que ficou bem parelho, ficou iguais, né? Manteve. Então, aqui, fazendo a comparação, a gente percebe que os 4 primeiros
tanto no primeiro procedimento quanto no segundo procedimento do HP Top 6, quanto do Sapir-Wham Moura, foram as mesmas alternativas, as mesmas empresas. E a penúltima e a última também foram as mesmas, apenas mudando ali o miolo, né, o meio. Então, a gente vê ali que no Sapir-Wham e no HP Top 6, P2, né, no procedimento 2, a colocação da weblink foi a mesma, e no procedimento 1 e procedimento 2, a King Host ficou na mesma colocação. Se quiser, eu posso... Quer que eu abra o PDF, professor? Quer ver alguma coisa no PDF? Oi? O senhor quer ver o PDF, alguma coisa? Ou não? Não, está ótimo. Tá ok? Excelente. Aí, então, ficou assim. Foi mais para ter uma certificação de que o método Sapir-Wham Moura, né? Só para confrontar os métodos. Excelente, foi excelente esse trabalho. Muito legal, parabéns. Obrigado. Muito bacana. E aí, quem mais? Alex, tem alguma coisa aí? Hudson. E aí? Não, não está estudando hoje, não. Michele. Acabaram as apresentações? Ô, comandante, posso tentar apresentar? Opa, vamos lá, Você está me então. escutando? Só eu estou no celular, talvez eu não consiga, mas daí eu pedi para o Gustavo qualquer coisa ele tentar mostrar. Gustavo, cadê o Deixa eu ver se Gustavo? Eu vou tentar repassar aqui a apresentação da Marcela, comandante. Tá bom, vamos nessa, então. Obrigada, Gustavo. A Michele está falando ali, meu TCC será desse método. Olha, já Está aparecendo aí para os senhores? está carregando. Estudo de caso, análise do melhor projeto. Tá. Bom, na verdade, quando o senhor passou esse desafio para a gente, eu comecei a pensar as situações que aconteceram na minha vida e onde eu podia ver melhores alternativas. Há mais ou menos um mês atrás, a gente está fazendo um planejamento de um novo projeto no lugar onde eu trabalho, e o cliente ele solicitou que tivesse, que a gente colocasse um sistema, eu trabalho na área de acústica submarina. Então, ele queria que pelo menos tivesse um estudo se os sistemas que existem em mercado se ia funcionar ou não. E daí, com a equipe, a gente começou a pensar e dizer assim, não, mas a gente pode ver se tem um estudo, ou a gente pode, dependendo, ver se o que hoje tem no mercado, a gente consegue adaptar o que a gente precisa para o projeto, ou se não, por que não a gente desenvolver um novo sistema? Então, eram essas três alternativas. Tá? Uhum. Pode passar. Então, qual foi a matriz de decisão? Eu coloquei os três elementos. Primeiro, identifiquei os custos, e os dois primeiros, a parte de estudo, ela sempre seria mais cara, porque eu teria que adquirir esse equipamento já existente no mercado. Depois, o tempo, que, claro, um estudo e uma adaptação é muito mais rápido. O risco, em relação a só fazer um estudo que não vai atender 100% do projeto, e o desenvolvimento do zero, tu tem um risco um pouquinho maior. E o valor agregado, por fim, se tu vai desenvolver alguma coisa nova, tu vai colocar um valor muito mais agregado do que simplesmente fazer um estudo ou uma adaptação. Uhum. Ótimo. Pode. Aqui está a minha análise de critérios, como é que eu fiz, só para dando um resumo. Tá? Uhum. E é importante salientar que foi observado que o tempo não é uma coisa tão importante, porque o projeto é um projeto de longo prazo. Então, o tempo que, às vezes, para um projeto muito importante, para esse não era importante. O que mais foi relevante seria a questão do risco do projeto e o valor agregado, por segundo critério mais importante. Uhum. Pode passar. Então, para os dois matrizes de resultado, a gente observou que desenvolver um novo sistema seria mais adequado e teria um melhor resultado para o projeto que a gente está planejando. Muito bom, muito legal esse trabalho também.
E dá um bom artigo também. Dá um bom artigo. Tem que ver se as informações são ostensivas, né? Os dados são ostensivos. Eu gosto de pegar, quando eu faço artigo assim, coisa de marinha e tal, eu gosto de pegar na Revista Marítima Brasileira, né? Porque aí o dado está lá na Revista Marítima, qualquer um pode usar, né? Publicação ostensiva, né? Aí eu pego e rodo os métodos, né? Para não ter apurrinhação. Mas muito legal, muito bacana o seu resultado. Gostei. Eu acho que a gente conseguiria até fazer os dados, ainda a gente está planejando o projeto, mas é uma segunda etapa do projeto, então é um projeto já existente, falando com o cliente, eu acho que não teria problema de fazer um artigo, até seria um segundo artigo que eu já fiz com o método HP, mas em uma outra sistemática do projeto, então acho que seria algo também interessante. Muito legal, muito bacana, parabéns. Obrigada. Bom. Obrigada, Gustavo. Eu cheguei a fazer uma apresentação também bem didática, né? Algo um pouco parecido com o que o primeiro amigo tinha apresentado com relação à compra de navio. Eu vou tentar mostrar aqui uma coisa bem sucinta, bem expedita aqui, mas que deu para explorar um pouquinho do método utilizado, aprendido. Vamos lá. Análise para aquisição, navio patrulha. Ok. Eu comentei aqui, comandante, foi baseado mais em valores mais didáticos, foram, na verdade, valores médios, né? E com informações de navios patrulha da classe Grajaú, navios patrulha da classe Macaé e um navio patrulha que está bem em foco no momento, que é o navio patrulha Maracanã, né? Que teve os seus primeiros testes do motor realizados agora no Arsenal de Marinha no mês passado, com a presença do ex-Charlie Mike, Almirante Wilkes, e eu acho que são meios muito importantes para a aquisição, né, pela Marinha do Brasil, principalmente para algumas funções que serão apresentadas. Apresenta a importância fundamental para atividades de busca e salvamento no mar, realizadas pelo MB. Este mês participam também de atividades relacionadas à patrulha e inspeção naval. Eu servi 2 anos no navio rebocador, ali do 1º Distrito Rebocador Tridente, mas destaquei algumas vezes nos navios patrulha, Gurupá, Gurupi, Guajará, então eu tive a oportunidade de vivenciar um pouco, né, o dia a dia desses meios. E o presente estudo pretende realizar de uma maneira bem didática uma análise em que são avaliados 4 diferentes modelos, envolvendo alguns critérios fundamentais para o desempenho da função. Foi utilizado o método HP TOPSIS 2M. Considerei valores, conforme eu já falei, né, didático e exemplos, considerando o custo em milhões de dólares, valores médios estimados, não tem nenhum valor exato aqui. O Patrulha 1, 120 milhões, uma tripulação de 70 pessoas, uma velocidade média de 25 nós e uma capacidade de armazenamento de combustível de 20 toneladas, aí, que, comparado com determinada velocidade, pode gerar uma autonomia maior ou menor para o meio. Patrulha 2 com 150 milhões, 90 pessoas, a tripulação, uma velocidade de 30 e uma capacidade de armazenamento de combustível de 25. O Patrulha 3 com 170 milhões de dólares, a tripulação de 80, a velocidade de 25 também e uma capacidade de armazenamento de combustível de 28 toneladas. E o Patrulha 4 com 160 milhões de custo, 65 pessoas, 40, uma velocidade um pouco maior, de 40 nós em média, e uma capacidade de armazenamento de combustível de 27 toneladas. Aqui foram as prioridades dentro dos critérios utilizados. Percebe-se aí que, para os valores observados, o critério custo ele teve uma relevância em relação aos demais critérios, principalmente por estar dentro dos valores uma capacidade no item tripulação, por exemplo, uma diferença muito pequena de pessoas e até dentro também do item velocidade, uma diferença de valores muito pequena, de 25, 30 nós, que dependendo do local em que o navio esteja operando, isso não vai fazer tanta diferença.
E dependendo da função também, isso não vai ter tanta diferença. E foi observado aí que o navio Patrulha 1, dentro aí das duas normalizações, obteve aí a prioridade de preferência, e eu observei também que dentro dos dois resultados, a ordem foi observada, foi a mesma, né? Com o Patrulha 1, Patrulha 4, o Patrulha 2 e o Patrulha 3, ficando com uma diferença bem grande em relação ao Patrulha 2. Então, o Patrulha 3 ele ficou quase que descartado, né? nas duas análises. E aí o que a gente pode fazer, existe uma técnica, quando se trabalha com análise multicritério, se chama destilação. Eu posso pegar, eliminar o Patrulha 3, eliminar a alternativa que perdeu nas duas normalizações e rodar o problema novamente, para ver o que acontece. Né? Esse processo chama processo de destilação. Sim, senhor. Sim, senhor. Muito bom, parabéns. Obrigado. Obrigado, mano. Muito bom. É isso aí. Alguém mais tem alguma coisa? Bem, eu acho que assim, eu fiquei muito satisfeito em ver o resultado. Comandante, Oi. eu gostaria de apresentar. Eu terminei o meu agora, apagar das luzes. Depois que eu cheguei do trabalho, aí gostaria de apresentar o meu. Vamos lá. Pode ser? Pode, vamos embora. Vamos lá. Opa, bom também. Tá dando para ver? Não, não carrego. Eu estou vendo a tua área de trabalho. Tá vendo a área de trabalho, né? Espera aí, só um minutinho. Agora foi. Tinha carregado. Só um minuto. Ele está mostrando a outra. Deixa eu tirar aqui e vou colocar de novo. Espera aí, só um minuto. Você clica qual é que você quer que mostre? É essa a apresentação? É a tela que você quer que mostre? E agora, dá para ver? Tá, bota no modo apresentação. Tá ok, né? Agora foi. Pronto, a aquisição de um VANT para a criação de um modelo digital de terreno, certo? E qual é a problemática? A problemática é que a empresa TWT foi contratada, ela é especializada em modelagem digital de terreno, e ela foi contratada para poder fazer o mapeamento de uma área de 480 hectares, certo? Com a finalidade de fazer uma reposição florestal dessa área. Então, essa necessidade é uma necessidade do Código Florestal, é o Código Florestal que determina isso, a Lei 12.651, de 2012, né? E ela implica que essa reposição de matéria-prima seja no mesmo volume da que foi desmatada ou suprimida, certo? Qual a diferença de desmatada e suprimida? A supressão é quando você tem... Espera aí que eu estou com minha câmera desligada, né? Só um minutinho. Pronto. Então, a supressão é quando o órgão ambiental, por exemplo, permite que você retire a vegetação, certo? E o desmatamento é quando a pessoa tira a vegetação sem que tenha a permissão para isso, do órgão ambiental. Então, a empresa que contratou a TWT precisou contratar alguém para avaliar um terreno de 480 hectares para saber se esse terreno poderia fazer a reposição florestal que ela precisava fazer. O problema disso é que essa multinacional que contratou a TWT, ela tem um prazo curto, está com prazo curto,
E a empresa, a TWT, está com todos os seus drones ocupados. Então, o que ela fez? Ela precisou comprar um drone. Então, pensando em comprar esse drone, ela pegou 3 modelos, a Unicorn, o Verox e a Skywalker. Então, ela se preocupou com o custo, com o peso, com o tempo de voo, com a velocidade máxima, a câmera, a resistência ao vento e o prazo para recebimento, já que o prazo estava curto, né? Então, o prazo para recebimento desse equipamento era importante. E a velocidade máxima e a resistência ao vento, não, a velocidade máxima e o tempo de voo também era importante. Por quê? Porque isso aí iria dizer o quanto da aeronave conseguiria mapear em um único voo, né? Esses equipamentos, eles aquecem bastante e aí você usá-los por muito tempo, ficando trocando a bateria, você pode prejudicar o equipamento, né? Então, ela trouxe aqui que por exemplo, aqui, tem uma que é bem mais caro que os outros, o Verox, né? É bem mais caro, por exemplo, que a Skywalker, e a Unicorn é intermediário. Porém, a gente consegue ver aqui que o tempo de voo da mais barata aqui é a metade do melhor, né, do mais caro, né? Já a diferença aqui da Verox para a Unicorn já não é tão grande. E a velocidade máxima é a mesma aqui desses dois aqui, e a da Skywalker não é tão diferente, né? Então, fazendo a análise, eles conseguiram perceber que mesmo com essa diferença aqui do tempo de voo, né, que é bem diferente em relação aos outros, a metade para o mais caro, ela ainda foi melhor. A gente consegue também ver que ela ainda foi melhor aqui também na segunda como é que chama? Na segunda alternativa aqui, na segunda normalização, né? Ela também foi melhor, né? A gente percebe ainda que houve apenas uma inversão aqui entre as duas, a segunda e a terceira colocada, em relação aqui, ó. Houve essa inversão. Porém, ele precisava comprar um único equipamento. E aí, esse equipamento já estava determinado, né? É o Verox. É a problemática da escolha, então, né? A problemática da escolha. Embora tenha... Exatamente. Mas o seu problema não é de ordenação, o seu problema é de escolha. Exatamente. Então, a gente não teve problema com relação a isso, né? Pelo contrário, a gente teve certeza que o Verox era melhor. Até abriu mais a distância, né? Na segunda normalização, a distância até abriu mais, né? Até abriu mais, exatamente. Aí. Você experimentou tirar o custo de critério, como critério? Excluiu o custo? Não, cara, eu terminei agora. Ah, tá. Não. Eu terminei agora e sabe qual é o problema desse tipo que eu fiz aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 critérios. Sim. Aí o comandante sabe melhor do que ninguém que é bem difícil você fazer aquela relação entre... porque você pode errar ali, né? São muitas comparações, né? Então, Sim. Exatamente. Aí você pode errar ali e acabar tendo que refazer tudo de novo, né? Sim, eu tive que refazer 2 vezes. O HP, as comparações para é difícil manter a consistência assim, né? Mais critérios colocar, mais difícil vai ficando de manter a consistência. Exatamente. Eu senti isso na pele agora. Mas eu te perguntei isso também, Wagner, porque alguns autores, eles... Sim, tem até uma discussãozinha também em relação a isso, né? Porque o custo, às vezes, não é um bom critério, né? Depende muito, né? Mas tem alguns autores que não gostam de botar custo e faz algum sentido, né? Porque
o custo, na verdade, ele pode ser até uma incerteza frente, porque ele depende, às vezes, muitas vezes, do seu orçamento, né? Da sua capacidade também de compra. Pode variar com o tempo, pode variar no futuro, ela pode vir a ser muito melhor, você pode ter muito mais dinheiro, o custo pode vir a ter muito menos importância, né? E quando ele se torna uma incerteza, você transforma ele no cenário e tal, aí você leva isso para análise de acessibilidade. Então, alguns atores não gostam de colocar custo como critério, por isso que eu perguntei também. Eu queria fazer uma observação aqui em consonância com o que o Igor falou, uma opção boa, tanto para o Wagner quanto para os outros colegas que fizeram um trabalho sobre a aquisição, seria considerar o custo de manutenção. Eu acho bem bacana, principalmente o de drones, foram acho que 2 trabalhos de drones. Então, de repente, se a gente ponderar, fizer uma outra simulação com custo de manutenção, pode incrementar a análise, é só uma sugestão mesmo. Agora, em relação a isso que eu fiz aqui, né? A dificuldade foi de conseguir esses dados, imagine também conseguir o custo de manutenção deles. Ele seria um dado a se garimpar no próprio banco de dados da companhia, porque eu tenho certeza que a TWT trabalha com outros tipos de VANT, não é isso o nome do equipamento? Então, com certeza eles têm um custo de manutenção de outros equipamentos de outros itens desse que eu não conheço. Para mim é um dronezinho. Não conheço muito bem, não. Mas, com certeza, existe um histórico de custo, né? Isso daí pode ser legal também. Mas esse TWT não existe. Tá? Foi tudo inventado aqui para poder fazer esse trabalho. Não, tranquilo, que isso. Beleza. Como é que chama? Tudo de última hora são dados reais. São dados reais aí que eu coloquei. Mas esse de conseguir um custo de manutenção, aí realmente era difícil, né? Assim, não é que o Igor falou, veio isso à cabeça. Realmente, retirar o custo seria legal para a simulação. Com certeza. Gente, ponderar os outros critérios. E aí, qual seria a opção a um custo de aquisição? O custo de manutenção, porque muitas vezes a empresa vai ter um valor agregado ali no custo final, no custo passado ao consumidor, que vai refletir o valor da marca, não necessariamente o material empenhado naquele equipamento. E aí você paga caro quando dá algum problema, um problema crítico, você vai ter que substituir o equipamento. Então, esse é um outro critério, né? A intercambiabilidade de peças, tem alguns critérios dentro da manutenção que são bacanas para os trabalhos que envolveram aquisição de equipamentos. É por isso que aí a gente volta para o início, né? Por isso que a gente fala tanto na questão do entendimento do problema, né? Exatamente. Tem que entender o problema, né? O entendimento do problema é a alma do negócio, né? É a alma de uma boa solução, né? O custo que a Lana estava falando, na verdade, nós podemos ter vários custos, né? Quando você pensa num navio, por exemplo, você não tem só o custo de aquisição ou de construção do navio. Você tem o custo de operação, né? O quanto de combustível ele consome, de pessoal para operar, né? Você tem o custo de operação, você tem o custo de manutenção, você tem, né? Até o de custo de descomissionamento, né? Como é que eu vou fazer daqui a 30 anos para descartar esse navio? Né? Vai ser barato? Não vai? Para onde eu vou mandar? Vou vender para alguém? Né? Professor, o descomissionamento é um problema também. Professor, sobre isso também tem a ociosidade. Também podemos considerar, no caso dos navios, né? Pode. Porque é igual avião, né? Avião bom é avião voando. O avião tem que estar voando o tempo todo. A mesma coisa é um navio, né? Teoricamente, era para o navio estar viajando o tempo todo, né? A gente viu isso com os hospitais de campanha, né? Por que desmontou tão rápido? Vamos parar para pensar? Pois é. Então, é sinal de que o problema não foi bem compreendido, né? Não houve um entendimento completo do problema, né? De propósito ou não, não sei, né? Mas isso é um fato, né? Bem, minha gente, então, fala. Mas é interessante, no contexto todo, independente de aquisição, manutenção, ter clareza
do que se espera como resposta, que normalmente quem vai fazer a pesquisa, ele tem uma expectativa de resposta. Mas nem sempre, às vezes, e esse é de fato um problema, não só, né, na Marinha, o exemplo é que, às vezes, a gente não mapeia corretamente no início, e quando chega para modelar, aquela ansiedade de modelar, né? E aí você vê que tem alguma coisa que não tá batendo, não bate muito, né? Então é importante mapear, escutar essas vozes aí de outras fontes aí, mesmo você sendo especialista, é interessante. Isso acontece demais. Você modela, chega numa solução, mas você fica com aquela pulga atrás da orelha, com aquele gosto amargo na boca. Falou, tenho certeza que essa opção não é a melhor. É porque, na verdade, você esqueceu de mapear alguma coisa, esqueceu de entrevistar algum stakeholder importante, né? E aí, por isso que você fica com essa sensação de que chegou numa solução que não é a solução, né? Isso acontece, sim, acontece mesmo. Bem, minha gente... Bom, então... mestre Marcos. Fala. Boa noite. Vou aproveitar a oportunidade, que eu sei que está no finalzinho, mas eu vi que não fui tão cuidadoso em relação à apresentação, mas acho que vale a pena compartilhar a minha experiência aí no trabalho. No início, meio acanhado, depois o pessoal foi aparecendo. Então, na verdade, a minha experiência, eu vou contar. Vocês estão vendo minha tela? Estamos vendo. Aparece aí. O PDF? É o PDF dos resultados? Não sei se eu compartilhei certo. Compartilhou. Perfeito. Deixa eu tirar então essa. Então, mestre, vou compartilhar com o pessoal, né? No primeiro momento, a ideia é que vou explicar o problema, né? A ideia da utilização do método foi para tentar selecionar alternativas de projeto para um investimento determinado, né? Então, lá na empresa, a gente tem algumas linhas de invase, né, de produto, e a gente está querendo fazer a aquisição de equipamentos para os fins dessa linha, né, que vão trazer alguns benefícios em relação a armazenagem, transporte e tudo mais. Então, a gente tem algumas alternativas de selecionar equipamentos individuais para algumas linhas e fazer um cluster, né, para outras linhas, né? Então, na verdade, esse cluster aqui seria um equipamento que atenderia 2 linhas e aqui um equipamento para cada linha. E assim sucessivamente, um equipamento aqui para cada linha e um equipamento atendendo 2 linhas, né? Aqui um equipamento individual para cada linha e aí aqui um ponto fora da curva, porque determinado pelo cliente que as linhas mais importantes, né, para atender no primeiro momento seriam 2 linhas específicas, né? Então, a gente teria a opção de provavelmente abdicar, nesse primeiro momento, de se investir em mais linhas para atender as principais apontadas, né? E aí, os critérios que foram definidos foi o investimento em si, né, para a implantação do projeto. Aqui entra um pouco até do que o pessoal falou, a própria Alana falou também em relação aos custos operacionais, os benefícios esperados em relação a cada alternativa, né? Então, isso aqui seria um indicador de taxa interna de retorno do projeto, e aí um risco. Para simplificar, né, isso aqui são valores realmente estimados, né, junto a fornecedores, para dar importância da problemática, né? Aqui está em escala do milhar, né, mas são milhões. Então, cada alternativa dessa daqui essa daqui seriam, por exemplo, 3.300 milhões de reais, 4.700 milhões de reais, 4.200 milhões. E aqui o OPEX, como a gente não tem esse valor, como o pessoal apontou aí também, mesmo considerando o histórico da empresa, esse tipo de equipamento a gente ainda não tem, eu fui meio que determinístico aqui em relação a definir, né, esses valores, né? O curioso da minha história é que, no primeiro momento, eu fui fazer a matriz de comparação e deu inconsistente. Eu até conversei com o mestre Marcos aí, ele me deu uma explicação bem clara, uma explicação alternativa aí, mas bem clara, que depois eu fui e refiz o processo, né, de comparação, e aí sim ele me apontou o processo como consistente. Na primeira que eu fiz, eu acabei vendo que muitos não apresentaram isso daqui, e aí como o pessoal acabou abordando, depois eu tirar a dúvida,
que as duas normalizações são para dar algum nível de sensibilidade, de mais, vamos dizer assim, qualidade ali, para você entender se a alternativa selecionada realmente é aquela mesmo. Eu também não sei se isso aqui, em algum nível, vai ter uma influência alta nisso, porque eu vou até mostrar aqui que eu acabei fazendo, depois mudando alguns parâmetros, a revelia aqui mesmo, só para poder ver como é que ia se comportar, e depois a inconsistência minha deu aceitável. Né? Eu percebi que quanto maior a taxa de consistência, pior, né? Vai ficando a sua classificação do... Aí já está com 16%. Coisa assim, isso aqui eu fiquei até um pouco de dúvida. Pode falar, né? Porque no máximo é até 10%. Então... nesse caso aqui, talvez já estaria perdendo um pouco a... Né? E aí, realmente, esse daqui faz até sentido. Eu mudei alguma coisa aqui, a revelia também, e até nos valores também, para poder ver se ia mudar. Mas, enfim, no final das contas, esse método aqui, que foi interessante até depois da aula de hoje, é que, se a gente observar, né, os critérios de minimização e maximização, eu não precisaria nem do método para escolher, no final das contas. Tudo bem que alguns valores aqui foram as informações que eu tenho, mas esse daqui seria soberano, né, em relação a todos os critérios de minimização e maximização. Então, não faria nem sentido eu ter que utilizar o método para escolher, porque já ficaria claro que esse aqui é mais interessante, a não ser que eu incluísse talvez algum critério que desbalanceasse isso daqui. Mas no outro, que eu justamente fiz algumas mudanças, né? Então, na verdade, eu dei uma puxada na TIR desse daqui, né? Fiz algumas mudanças aqui em relação aos custos operacionais, né? Custo de manutenção, envolve vários outros custos, e também mudei alguns pesos. Ele realmente me trouxe, mudou, né, a classificação no primeiro método, na primeira análise, né, na primeira aplicação. Ele me trouxe realmente o que era óbvio, ele me traz a informação que é óbvia, né, que o que é soberano ali realmente foi soberano em ambas as alternativas, só que com aquela pulguinha atrás da orelha de que uma alternativa que até no sentimento ali a gente acha que é bem interessante, vinha bem perto, né, da alternativa que seria óbvia ali, e no segundo momento ali com algumas alterações, né, a gente chegou ali numa solução de que o que estava em segundo na outra seria a primeira, nesse caso. Então, assim, é o que que eu enxergo aqui, talvez que realmente os dados não eram ostensivos, né? É interessante que se tenha realmente dados mais robustos ali para trabalhar a metodologia, mas também talvez até acrescentar algum critério, né? Na minha visão, né? Poderia ser interessante, porque nessa parte de seleção de projeto a incerteza é muito alta, né? Muita coisa a gente trabalha com estimativa, os próprios custos operacionais, a TIR, ela está muito relacionada, né, a uma expectativa de benefício que pode se concretizar ou não. Então, eu estou dizendo lá que eu vou ter N benefícios, mas no futuro a gente tem uma etapa que chama de reappraisal do projeto, que é para poder avaliar se aquilo que eu prometi entregar para a implantação eu estou entregando. Então, existe uma incerteza, né, relacionada a isso. E aqui o risco também foi um pouco arbitrado, mas poderia ter relação com essa incerteza. Então, assim, o bacana aqui que eu vi assim, os pontos altos aqui que eu vi dessa análise, né? Foi o primeiro momento eu ter tido uma classificação de critérios ali inconsistentes. Em duas situações ali, eu ter tido uma classificação ótima, que eu entendo que seria a ideal ali, porque realmente está abaixo de 10%. Se eu não me engano, é a taxa de consistência, né, mestre Marco? E no segundo ato ali, ela me deu aceitável, então pode ser que eu esteja perdendo alguma coisa ali, porque deu acima de 10%. Bom, falei um pouco rápido aí também para poder não prender muito. Acho que a gente está conseguindo acabar até na hora a proposta ali. Mas foi isso aí, a experiência foi essa. Foi ótimo exemplo. Professor, só uma dúvida, se puder, né, claro, devido à hora. Eu fiz uma seleção aqui muito bem mais simples do que os outros companheiros aí. Seleção de fone de ouvido, que eu estou precisando, né? Mas que no caso, vai ajudar para o que eu queria selecionar aqui, né? De forma simples. Mas eu fiquei com uma dúvida na questão, assim, tipo, acessório. Microfone, ter microfone ou não ter.
para mim, porque eu vou usar esse fone de duas formas, para retorno de som, né? E para utilização aqui em aulas. Então, no primeiro momento eu vi nesse sentido, né, de ter ou não ter. Aí, à medida que a aula foi passando, né, eu vi alguns exemplos, aí eu meio que guiei em outro norte aqui de acessórios, né? No caso, o que tem microfone teria uma pontuação líquida maior, né, com mais acessórios, no caso 4. O que não teria microfone teria uma pontuação menor, de 3. Essa é um pouco da lógica mesmo, que a gente tem que levar em consideração. Peraí, não entendi muito bem. Qual é o seu objetivo? O objetivo é selecionar fone de ouvido, né? Ok. É um fone de ouvido para usar tanto na aula como em questão de retorno. Tá. E aí, quais são os seus critérios? Custo, prazo de entrega, o frete seria um critério, mas como todos estavam grátis, então eu já cortei ele. Aí seria acessórios, que entraria a questão do acessório de ter ou não o microfone no fone, né? Que alguns fones não têm o microfone. E os juros, né? Se for dividir o quantitativo de juros que tem para fazer essa relação, né? Peraí, só um minuto aqui que eu tenho que atender aqui. Já falo com vocês. Peraí, um minutinho. Lucas, Oi? acho que os juros aí você poderia fazer o somatório do valor total com juros e tudo e colocar no item de custo. No item de custo, né? Eu também pensei nessa alternativa, né? Não precisa separar, não. Beleza, já é uma agregação, né? Você diminui o critério aí, fica até mais fácil também de você fazer a análise lá de par a par. Valeu. Opa, desculpe, pessoal. Resolvi aqui para evitar um acidente doméstico aqui. Mas vamos lá. Aí fala, Lucas, aí você quer escolher um fone, e aí como é que é a história? Dois fones de ouvido, né? Fones, E aí eu coloquei o critério de custo, prazo de entrega, o frete saiu porque já eram grátis, a questão de acessórios, onde entraria também se tem microfone ou não, que já dá para usar em duas formas,
E os juros, só que acho que foi o Wagner já me deu a ideia de os juros já pode ser acrescentado dentro do custo, né? Que é eliminando uma forma de menos uma... Tá. Dá para usar, ué. Dá para usar o método. Eu apliquei aqui e trouxe o benefício, né? Porque eu estava em dúvida nessa questão do acessório, né? De tipo 0,1, ter o acessório ou não ter. Só que como o método também não aceita essa relação, né? Não. Então eu coloquei na escala Liter, onde o que tinha mais acessório, que tinha microfone e era intra-auricular, tinha essa categoria maior. Aí me deu um fone que tinha realmente o que eu estava precisando para utilizar de duas formas. Mesmo ele tendo um prazo de entrega maior, mas para as minhas necessidades ele ia ter um maior benefício, né? Entendi. Muito bom. Bem simples, mas não é nada aqui que os nossos companheiros trouxeram aí. Mas o grande lance é esse, né? O que eu sempre falo, o legal desses métodos é que você consegue resolver problemas extremamente simples, né? Relativamente simples, mas a gente consegue também resolver problemas de um grau de complexidade maior. É o que eu sempre falo, problemas de nível operacional, tático e estratégico, né? Então, é justamente essa é a riqueza do método, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Ô, Marcos, só para tirar a dúvida, aquele índice de consistência, taxa de consistência, quando ela classificou uma aceitável ali, eu vi que ela já está em valores maior do que 10%. Faz sentido eu, de repente, partir para uma outra análise ou então revisar? Você tem que descartá-la. É só até 10%. Tá ok, então. Até 10%. Perfeito, obrigado. Não pode passar de 10. 5, 7, 10. Tá. É porque na literatura está lá, tem essa divisão de ótima, não sei o quê, aceitável, mas, né, o que você pode utilizar mesmo como apoio à decisão é até 10% de inconsistência. Tá? Ok. O que mais? Tranquilo? Bem, pessoal, então assim, eu fiquei muito satisfeito com o resultado do workshop, né? Porque hoje eu tive a certeza absoluta que todo mundo conseguiu compreender a essência do método, né? Todo mundo conseguiu realmente depreender de que maneira o método pode ser utilizado. E é isso, né? É para isso que a gente trabalha, é para isso que a gente estuda. É o que eu falo, esse tem que ser o compromisso da academia com a sociedade, né? Falar uma língua que a sociedade entenda, criar ferramentas que a sociedade consiga utilizar, né? Não faz sentido eu criar uma ferramenta para o professor Simões utilizar. Ele já sabe, né? Eu tenho que criar uma ferramenta para que as pessoas, de uma maneira geral, possam utilizar, não só na academia, mas também fora da academia, né? Então, eu fiquei muito satisfeito, as propostas foram muito boas, muito interessantes, né? Dá para sair bons artigos daí, se vocês colocarem um pouco mais de calor aí nesses trabalhos, com certeza dá para sair bons trabalhos, né? E a ideia de um artigo, o coração de um artigo, é isso. É apresentar um problema, aplicar um método e propor uma solução. É simples assim. Não tem nada do outro mundo, né? Então, deixa eu ver, a Michele que está falando. Todos compartilharam. Ah, tá bom, obrigado, Michele. Então, a ideia é exatamente essa. Deixa eu ver aqui se eu esqueci de falar alguma coisa. Acho que eu já falei tudo, né? Dei aqui o exemplo, nós começamos fazendo, né? Tem o HP Top C na mão e usando o Tree Decision Methods, né? Joelma feliz, né? Então, aí, vocês foram muito bem aí no desafio, né? Então,
a ideia, né, o meu objetivo era que vocês conseguissem pegar um problema, estruturar na forma de uma matriz de decisão e aplicasse o método. E realmente eu vi que vocês, realmente eu consegui atingir esse objetivo, né? Aí algumas referências. Isso eu já falei ontem com vocês também, sobre o método HP. Eu tenho um método, eu fiz com o Miguel, um método HP completo de 10 horas, que está lá no Hotmart. Tá? Então, se alguém quiser se aprofundar, lá tem passo a passo, explicando como é que calcula cada coisa, o que é o índice randômico, razão de consistência. Aí tem o HP tradicional, o HP com ratings, e quando eu tenho a matriz de decisão toda numérica, e nós resolvemos usando o Tree Decision Methods e resolvemos usando o R também, baixando uma biblioteca, né? Foi o próprio Miguel que desenvolveu essa biblioteca, que nós subimos para o CRAN, né? Então, eu vou deixar disponível o cupom é HP 2021, se alguém quiser fazer. Eu vou deixar esse cupom ativo até às 22 horas do dia 8, né? Amanhã é dia 7, depois de amanhã. Eu vou deixar esse cupom de 50% de desconto ativo até às 10 horas da noite do dia 8. Quem quiser fazer, é só entrar lá. Deixa eu ver aqui. Acabou. Deixa eu mandar esse link aqui para vocês. Eu acho que vale bastante a pena para o pessoal que já mostrou interesse em TCC, né, na parte de qualquer publicação acadêmica. Eu acho que vale bastante a pena fazer o curso, porque aprofunda um pouco mais, né? E aí é bastante interessante. E quando eu falei no HP Top X2N, eu falei passando o HP, né? Eu não falei sobre todo o HP. Porque se eu fosse falar no HP, eu não ia conseguir falar no HP Top X2N, né? Então, eu não falei todos os detalhes, como é que se calcula, né, os autovetores e parará. Então, o que eu estou falando, quem se interessar, né, quem quiser aprender mais sobre todo o método HP propriamente dito, né, pode... Deixa eu ver aqui, peraí. Onde é que eu... Aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Vou mandar aqui no chat. Tem aqui o link. Não, eu mandei para o Davi só. Peraí, tem que botar para geral, né? Aqui, vou botar aqui o cupom também, se alguém quiser fazer, o HP 2021. Tá aqui. São 10 horas de curso. Então, só vai ficar ativo hoje, amanhã e depois de amanhã. Depois de amanhã, volta para o... Se eu não me engano, está R$120, e aí com desconto cai para 60. Por R$60 não compra nem uma pizza, cara, né? Então, está lá disponível o curso, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Quer falar mais alguma coisa? Está tudo bem? Todo mundo conseguiu? Eu só fico tranquilo depois que todas as dúvidas são... Ninguém pode ficar com dúvida, né? Todo mundo tem que ter entendido tudo, tá? Então, tá bom. Bem, então, meus amigos, até a próxima. Eu estou pensando em montar aí uma oficina sobre isomorfismo de grafos. Mas vamos ver, eu estou pensando ainda como é que eu vou... Isso é um assunto que sempre gera alguma dúvida, né? Isomorfismo. Mas estou pensando como é que a gente pode fazer uma oficina. Estou bolando aí como é que a gente vai fazer. Daqui a pouco deve sair, tá? Então, meus amigos, muito obrigado pela companhia de vocês ontem, hoje, né? Espero que tenham gostado do workshop e que esses métodos realmente, esse método particularmente, né, possa ajudá-los aí a tomar melhores decisões nos trabalhos de vocês, seja na academia, né, seja em âmbito acadêmico, ou nas organizações, né,
públicas ou privadas em que vocês trabalham, tá bom? Então, boa noite aí, fiquem com Deus e se cuidem, tá? Valeu, professor. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado aí, turma. Boa noite. Boa noite.